Fala, meu povo querido, aqui é Marcelo da Crear Design e hoje vamos conhecer um pouquinho do software Illustrator, né? Muitas vezes ali no blog eu falo sempre do Photoshop, que a maior demanda, na verdade, é de Photoshop. Porém, né, em muitos tutoriais eu falei sobre o Illustrator, né, que algumas coisas o ideal é fazer no Illustrator, porque é um software vetorial, tal, e por aí vai, né? O Illustrator é mais voltado para desenho mesmo, né? E o Photoshop mais para edição de imagem, apesar de existirem algumas ferramentas vetoriais no Photoshop, tá? Então hoje vou abrir aqui meu Photoshop, desculpa, gente, meu Illustrator e vamos conhecer, vou mostrar para vocês algumas ferramentas, né, para que seja possível você começar a explorar o Illustrator, tá? E vocês vão ver que existe muita semelhança, até por serem softwares da empresa Adobe, existe muita semelhança, assim, em algumas ferramentas do Photoshop e do Illustrator. E isso é interessante porque quando você abre o programa, você não fica tão perdido, tá bom? Então vamos lá. Vou clicar aqui no meu Illustrator CS6, ele vai abrir, né? Tá pensando aqui, pronto, abriu. Gente, não fiquem assustados, assustadas, porque quando abre o meu Illustrator, como eu trabalho não trabalho com Windows, né? Trabalho com Macintosh, ele abre dessa maneira mesmo, tá? É que no Windows ele já preenche a tela toda, né? Coloca um fundo cinza. No Mac não é assim, mas não tem problema, tá? Então, ó, o primeiro passo é como abrir um novo arquivo. Então eu venho aqui em File ou Arquivo, Novo, e aí ele me dá a telinha igual ao Photoshop, tá? Para eu criar a tela da maneira que eu quero. Então eu vou colocar aqui no nome Aula Introdução Illustrator. Pronto. Profile, né? Então aqui perfil, eu vou selecionar, ó, tá vendo, gente? Eu posso, porque assim como o Photoshop, e isso eu sempre falo que é muito importante, você dizer para que mídia, né, com que mídia você vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar com mídia impressa, ou seja, papel, né, e outras coisas. Vou trabalhar para a internet, né? Então, para devices, né? Ou seja, celular, tablet, por aí vai, vídeo e filme, RGB básico, né? Que aqui já é um modo de cor, o Flash Builder, que existe, né? Um aplicativo, um programa, na verdade, chamado Flash Builder, e aí provavelmente os modos de cor são diferentes e tal. Mas beleza, aqui eu vou acessar como print, como se eu fosse imprimir, tá? Aí nós temos uma coisa interessante, porque muitas vezes você está trabalhando no, num programa gráfico e você precisa que ele crie mais de uma página, né, para que você consiga trabalhar. Por exemplo, em uma página eu vou trabalhar determinadas coisas e na outra tal. Você não precisa sempre ficar abrindo um documento novo. Então aqui, number of artboards, né, então número de telas de desenho, provavelmente seja isso no português. Eu consigo estipular quantas eu quero e a ordem que elas vão seguir. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu quero uma embaixo da outra, uma do lado da outra, ou então uma aqui, depois uma embaixo, uma aqui, então eu consigo, né, ditar a ordem. Então, bom, eu vou querer 3 artboards, tá? Uma do lado da outra, ok? E aí quando eu abrir vocês vão ver o que vai acontecer. Aqui, spacing é para eu dizer o espaço que eu quero
entre uma artboard e outra. Tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar 2 centímetros, é só, porque ele está como pontos, né? Padrão. Tá vendo aqui, ó? Unidade, points. Se eu mudar aqui para centímetros, automaticamente ele muda aqui, ó, o espaço. Tá? Então eu vou querer 2 centímetros de espaço entre uma artboard e outra. Ok? Tamanho. Aqui é o tamanho do meu documento. Então, se eu quiser algo personalizado, eu posso simplesmente vir aqui em largura e altura, ou width e height, e especificar os valores. Tá? Ou então eu posso simplesmente clicar aqui em tamanho e colocar, eu vou trabalhar com folha A4. Legal, então seleciono A4 e beleza. Unidades, né, já estamos com centímetro. Orientação da página. Aqui eu falo se eu quero ela na vertical ou na horizontal. Né, como é usado nos programas gráficos, retrato ou paisagem ou portrait landscape, né, em inglês. Então, beleza, vou colocar aqui como paisagem, tá bom? E aqui bleed, e isso depois, gente, eu trabalho um pouquinho melhor para vocês entenderem. Por exemplo, eu quero criar uma sangria, ou seja, na minha página eu vou estipular um limite aonde a arte, se ela passar dali, ela vai ser cortada. Tá? Então isso é importante quando nós trabalhamos com fundo, e aí na hora do corte, por exemplo, para mandar para a gráfica, eu estabeleço uma sangria de, sei lá, meio centímetro, para o que, né, por exemplo, principalmente quando a gente trabalha com fundo, se eu deixo o meu fundo certinho na página, isso é complicado, porque a hora que eu levo para corte, às vezes acontece de ficar aqueles filetinhos brancos. Então o que, que eu faço? Eu estabeleço uma sangria. Tá? E isso é uma dica importante que eu vejo minha esposa trabalhando com a Silhouette, né? Com a impressora de corte Silhouette. E aí, para isso é muito importante, porque como ela é uma impressora de corte, se você não estabelece uma sangria, ou seja, você não vaza um pouco o teu fundo tal, ela pode cortar e deixar uns filetinhos brancos que depois você tem que tirar na tesoura. E aí o negócio fica feio, né? E aí por isso a gente sempre estabelece uma sangria, tá? Ok, aí ele tem também algumas configurações avançadas que até então ele não exibe, porque quando eu falei que eu quero imprimir, né, falei que eu quero print, automaticamente o modo de cor ele já me coloca como CMYK, que é a cor para impressão, né? Aí a resolução ele já me coloca como 300 dpi, o que isso é questionável, tá? Se eu for trabalhar com impressoras caseiras, a resolução de saída delas costuma ser 150, então eu posso clicar aqui em 150, tá bom? E aí Preview Mode, isso aqui a gente até então não vai mexer, tá? E beleza. Depois eu explico como funciona aqui o Preview Mode, mas no momento ele não vai interferir em nada pra gente. E beleza, aí depois que eu coloquei aqui todas as informações, eu clico em OK e pronto. Olha o que, que aconteceu. Ele, deixa eu subir só um pouquinho aqui o programa, gente, para vocês conseguirem. Opa, perdão. Ok. Aqui. Pronto. Porque tá vendo, olha, ele colocou 3 artboards para mim no tamanho A4. Agora, você olha, você fala, nossa, mas está muito pequeno. Exatamente, na verdade ele reduziu, tá vendo aqui, ó, a, a porcentagem do meu zoom não está em 100%, está em 41%. Para quê? Para ele simplesmente mostrar que as 3 artboards, né, as 3 telas de pintura, acho que a tradução em português é isso, tela de pintura. As 3 telas de pintura foram criadas. Tá? Então, eu vou trabalhar em uma só, eu vou colocar aqui em 100%. Pronto, ele aumentou. Tá? E aí, gente, eu vou usar aqui o Artboard para mostrar para vocês algumas ferramentas de desenho tal, e por aí vai. Tá? Aqui, assim como no Photoshop, quando eu seleciono uma ferramenta,
o ideal é que ele carregue aqui na minha barra de, de propriedades, né, as ferramentas respectivas vinculadas a essa ferramenta que você seleciona, tá? Então vamos lá conhecer um pouquinho o Illustrator. Tá vendo, gente? Aqui eu tenho uma seta preta, que é a Selection Tool. Ou seja, se eu crio um objeto, eu vou mover o meu objeto com essa seta, tá? Aí eu tenho aqui também, ó, a Direct Selection, que no Photoshop elas ficavam agrupadas de uma maneira, aqui elas ficam de outras, tá? Então, ó, eu posso adicionar, né, usar essa setinha aqui com mais para selecionar um grupo, né, ferramenta de seleção de grupo, e por aí vai, tá? Agora sim, eu tenho também uma varinha mágica, porém ela trabalha de maneira diferente do Photoshop. Por quê? Porque aqui no Illustrator você não faz seleção. Sabe aquelas seleções onde fica pontilhadinho e tal? Você não faz esse tipo de coisa no Illustrator, tá? Então, o jeito que ela funciona é um jeito diferente. Mas nesse momento eu vou mostrar, tá vendo? É mais para você selecionar pixels, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui uma ferramenta, tá vendo, gente? Aqui, ó, quando eu clico seguro, ele me mostra ferramentas de trabalho, né? Ferramentas de desenho aqui, tá? Então, tudo coisas que eu posso desenhar. Ah, Marcelo, eu quero fazer uma estrelinha. Olha que bacana, eu já tenho uma ferramenta Star Tool. Então, ó, a hora que eu clico, olha que beleza. Eu faço a minha estrelinha. Se eu segurar o Shift, ela não distorce, né? Então, ó, tô segurando o Shift aqui. Pronto, então vou aumentar. Legal. Aí eu tenho também as ferramentas de cor, clico duas vezes. Ó, quero colocar a cor amarela na minha estrela. Legal, coloquei. Ah, quero que o contorno seja rosa. Ah, legal. E clico fora para ver, ah lá, nossa estrela com contorninho rosa. Ah, não, eu não quero contorno. Clica aqui e eu tenho as opções aqui embaixo, ó. Tá vendo? Gradiente, sem preenchimento ou, né, a cor sólida que é a que está selecionada. Não, eu quero sem contorno. Beleza, olha que maravilha. Né? E por aí vai, gente. Então nós temos, né, as ferramentas bem parecidas com o Photoshop, algumas ferramentas específicas, tá? Mas você consegue trabalhar muito bem com o Illustrator tendo a base do Photoshop, tá? Então aqui, ó, eu tenho, se eu segurar, a nossa Pen Tool, que funciona. Eu fiz até um tutorial, né, para aqueles que não sabem utilizar a Pen Tool no Photoshop, eu tenho aqui ela também no Illustrator, tá? E aí, se eu clicar, ó, tá vendo? Distorço aqui, pronto, pra cá, tal, começo, ó, a desenhar, fecho aqui, pronto, consigo trabalhar formas assim como no Photoshop, tá? E lembra o que eu falei da minha ferramenta laço? Ah, ela serve para pegar, como é que chama? Selecionar ponto âncora. Então, olha só, tá vendo? Eu, ó, tá fora, peguei e vi aqui, pronto, ela selecionou esse ponto para mim. Ah, não, quero que selecione esse aqui, legal, só faço aqui um círculo, né, ó, pronto. E consigo trabalhar, né, selecionar as ferramentas. Se eu segurar o Shift, tá vendo que aparece um mais ali? Ó, pronto. A hora que eu seleciono aqui, ele seleciona para mim dois pontos. Aí eu quero, né, mover esses pontos. Pego a ferramenta branca, setinha branca e ó, tá vendo? Consigo distorcer aqui do jeito que eu quiser, somente com os dois pontos selecionados. Beleza. Então tenho, né, a Pen Tool aqui também. Texto, tá? Eu quero criar um texto. Legal, eu posso tanto criar uma caixa de texto, como só dar um clique, ó, a diferença, tá, gente? Se eu dou um clique, aí eu começo a escrever
Tal. Beleza, ó, vou escrever uma linha. Ok. Maravilha. Então, se eu pego aqui, por exemplo, eu quero ajustar esse texto, eu quero que ele vá para a linha de baixo e tal. Se eu trouxer para cá, o que que ele faz? Ó, ele distorce o meu texto, tá? Por quê? Porque eu criei apenas a palavra, né? O texto em si. Eu não criei um frame, ou seja, uma caixa para que meu texto fique dentro, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui a diferença. Por exemplo, se eu pego a mesma ferramenta de texto, em vez de clicar uma vez e escrever, eu clico, seguro e arrasto, ele cria uma caixa de texto. Aí, olha só, eu vou digitando, blá blá blá, blá blá blá. A hora que ele chega no final da caixa, ele passa para a linha de baixo, tá? E aí, se eu pegar aqui a minha ferramenta de seleção e distorcer a minha caixa, olha o que acontece, ele vai redimensionando o texto. Bacana, né? E aí também, gente, nós temos outras maneiras de trabalhar com texto. Provavelmente muita gente gosta dessa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu pego uma forma, tá? Opa, deixa eu voltar. Pronto. Pego uma forma, faço um círculo, pô, legal. Agora eu quero colocar meu texto, fazer um texto redondo. Legal, eu pego aqui a minha ferramenta de forma e venho. Olha, tá vendo só, gente, que ela muda? A hora que eu coloco aqui em cima, ela fica redondinha. Pronto, a hora que eu clicar, nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar e ele vai preencher, tá? Porque existem duas formas, tá? Então, dessa maneira, ele vai preencher o meu texto, né? Ó, conforme eu vou digitando, ele vai colocando o texto dentro do círculo, né? E beleza, a hora que eu tiro, fica só o contorno. Agora, se eu quero desenhar em volta do meu círculo, eu clico aqui e seguro, ele tem uma ferramenta de texto que é essa, Type on a Path Tool, ou seja, o texto, né, sobre ou em volta do caminho, tal. Aí precisa ver como é a tradução em português, mas é esse símbolo aqui, ó. Olha que legal, a hora que eu clico aqui, ó, eu vou digitando, o que que ele vai fazendo? Ele vai contornando o meu círculo, tá? Deixa eu fechar aqui para a gente conseguir um efeito legal aqui. Tá? Então, beleza. Ó, coloquei o texto, legal. Importante, gente, se ele ultrapassa o limite, ele aparece esse maisinho vermelho informando que tem mais texto. Então, eu vou apagar, pronto. E olha só, eu tenho um círculo aqui feito com texto, tá? Assim como no Photoshop também, você consegue, ó, tá vendo? Girar os seus objetos e trabalhar de diversas formas, tá? Então, olha, eu estou passando até rapidinho, gente, só para vocês verem as possibilidades, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o meu paintbrush, ou seja, né, o meu pincel de pintura. Então, ó, selecionei aqui o pincel, vou, por exemplo, fazer aqui uma linha. Olha que legal. E essa linha, né, esse pincel, eu tenho como determinar algumas coisas. Por exemplo, vocês viram que quando, deixa eu selecionar ele aqui, peraí, selecionar, delete, e vou pegar aqui o pincel novamente. Por exemplo, às vezes eu faço uma linha meio, né, meio feia e tal, porque eu não tenho uma mão tão firme, porém, a hora que eu solto, ele faz algumas correções, olha só. Ele fica bem mais bonito, né? Por quê? E o que que é isso? Eu consigo, se eu clicar aqui na ferramenta pincel duas vezes, ele me abre a caixa de propriedades. Tá? Ó, gente, eu falei que ele carrega aqui em cima do Photoshop, mas porém, como o Illustrator trabalha, eu lembrei disso, tá? Ele trabalha com ferramentas vetoriais, essas ferramentas aqui em cima, elas costumam ser padrões. Então, a caixa de propriedade ela é aberta quando você clica duas vezes, tá? Em cima da ferramenta. E isso eu comi bola.
é muita informação, às vezes a gente desliza, tá? Peço até perdão para vocês. Mas então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, a fidelidade. Então, a minha está como 20 pixels. Se eu colocar ela como meio, né, o que acontece? Olha só, vou pegar o pincel aqui e vou fazer o desenho. Olha só, ele pega e ele deixa praticamente como eu desenhei. Ah, então aqui a curva não ficou legal, que não sei o quê. Ou seja, então quanto menos o valor, mais fiel é a forma que eu desenhei, tá? Agora, se eu pegar e, e colocar, por exemplo, 20 pixels ou mais, eu posso até editar, deixa eu ver se ele aceita. Por exemplo, 30 pixels, tá? Dou um OK, olha o que vai acontecer. Vou fazer aqui, tá, meio, mais ou menos. Ó, ele pega e ele já dá, ele muda a minha forma, tá? Se eu faço, por exemplo, uma curva, ó, tá vendo? Ele muda, né? Ele dá uma suavizada, né? Então, ó, tá com 20 pixels. Aí também a maciez, né, desse pincel eu também consigo editar, ó, por exemplo, 50%. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele também trabalha na questão da suavidade das curvas, tá? E por aí vai, gente. Quando a gente clica duas vezes, ele sempre dá algumas opções, tá? E aí aqui do meu lado, nessa outra barra de ferramentas, eu tenho, por exemplo, várias ferramentas que, ó, stroke, né? Então contorno, gradiente, né? Que é que aqui ele está todo agrupado. Melhor eu ir passando por aqui para não ficar confuso. Então quando eu clico aqui, são as ferramentas de stroke, né? Então, no caso, a grossura do contorno. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, 10 pixels. Ó, tá vendo só? Eu tenho uma linha mais grossa. Ou 1, tem uma linha mais fina. E por aí vai. Tá? Então, gradiente. Se eu faço uma forma, por exemplo, eu peguei aqui uma bola, pronto, e aí eu quero colocar um gradiente. Então eu venho, clico aqui, ó, no gradiente slider e ele ativa, né, o gradiente. Porém, aqui, gente, é sempre importante ver, ele está aplicando o gradiente aonde? No meu contorno. Não é isso que eu quero, é no preenchimento. Só clicar nessas setinhas, ele mudou, tá bom? E eu tenho aqui, tá? Vou voltar aqui no gradiente, eu tenho aqui minhas cores, tá? Aí, linear ou radial, também posso escolher. Então, imagina que eu quero fazer uma bola que ela tenha, né, um volume e tal. Então eu seleciono radial, por exemplo, venho aqui, ó, posso editar se eu quero mais branco, né, ou menos, ou eu quero mais preto. Eu consigo editar isso. Eu consigo mudar a cor, tá bom? Então olha só, se eu clico duas vezes aqui, ele me abre as cores. E aí, gente, tem uma coisa. Aí você fala, poxa, Marcelo, mas aqui tá tudo preto. Por quê? Porque ele está como grayscale, ou seja, tons de cinza. Como é que eu mudo isso? É só vir aqui, ó, nessas setinhas do lado, coloco RGB. Pronto, aí ele me dá as cores. E aí eu posso selecionar aqui, ó, a cor que eu quero. Poxa, eu vou querer um vermelho, legal. Então eu coloco um vermelho, aí eu posso, ó, tá vendo? Escurecer ou clarear o vermelho, né? Aqui, ó, vou trazer ele mais pro laranja, mais pro amarelo, também consigo fazer, né? E por aí vai. Então, depois que eu já configurei da maneira que eu quero, eu clico aqui, volto, aí eu tenho, né, meu outro slider. Mas no outro slider eu quero um vermelho mais escuro, para a bola ficar totalmente vermelha, né, mas um gradiente, legal. Clico aqui duas vezes, também está em grayscale, eu venho aqui, coloco RGB ou CMYK, tá, dependendo da escala de cor que você estiver trabalhando. No caso aqui nosso documento está em CMYK, vou trabalhar com CMYK, tá bom?
Beleza. Aí agora o que que eu faço? Eu venho aqui no vermelho, ok, mas eu quero um vermelho mais escuro, né? Mais queimado ali e tal. Beleza. Ó, escolho um vermelho mais escuro. E ó, tá vendo que ele faz um degradê bem suave? Bacana, eu posso colocar até mais escuro, isso aí vai de cada um, tá bom? Então, beleza, selecionei, ok. E ótimo, aí eu posso trabalhar também, gente, opacidade e por aí vai, tá? Então, essa é a ferramenta gradiente, tá? Aí eu tenho aqui ferramenta transparência. Então, por exemplo, se eu pego um outro objeto, vou pegar um quadrado. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu acabei não falando para vocês. Né, comparando as maneiras de trabalho que o Photoshop trabalha, que o Illustrator trabalha, muita gente despreza, profissionais mesmo que trabalham com o Illustrator, a questão das camadas, tá? Porque o Photoshop a gente trabalha muito com camada. Agora no Illustrator, por exemplo, no Photoshop você não conseguiria, tá vendo? Eu vou fazer aqui um quadrado, vou mudar a cor dele para amarelo. Ah, é que ele está com o gradiente, tá, gente? Então eu vou pegar aqui e não quero gradiente. Ó, mais fácil. Esquecem isso? A gente pode mudar aqui, ó. Tá vendo que ele está como gradiente? Vou colocar como cor sólida. Ou sem cor, mas eu quero cor sólida. Beleza. E aí o que, que acontece? Como eu faço para colocar esse quadrado aqui embaixo do meu círculo? Puxa vida, não sei. Pois é, no Photoshop você faria o quê? O quadrado você faria em uma camada e o círculo em outra. E aí você só move uma camada para baixo da outra, beleza, você resolve o problema. Aqui não necessariamente, aqui você pode, trabalhando com objetos, falar, ah não, eu quero pegar esse objeto aqui e jogar ele para baixo do meu círculo. Tudo bem, você clica com o botão direito do mouse em cima dele, vem aqui em Arrange, ou eu acho que em português deve ser ordem, eu não sei se está como ordem, organizar, aí precisa ver direitinho, tá? E aí eu consigo, ó, send to back, ou seja, enviar para trás, ou enviar, né, atrás de tudo, de todos os elementos. Então, beleza, eu vou colocar aqui send to backward, pode ser, né, enviar para trás de tudo, ok. Aí, olha o que, que acontece. Se eu tirar aqui a minha bola, olha onde está o nosso quadrado, está ali atrás, né? Então, legal, eu consigo trabalhar dessa maneira, tá? E aí, se eu lembra que eu estava falando de transparência? Se eu vir aqui em transparência e opacidade e colocar, por exemplo, 40%, olha o que acontece. Ele vai aplicar uma transparência revelando o meu quadrado ali atrás, tá? Então vou colocar aqui de novo 100%, beleza. E aí você fala, né? Fala, ai Marcelo, mas e agora se eu quero pegar o meu quadrado lá atrás e trazer para frente, como é que eu faço? Então aí vai da maneira de pensar, tá? Em vez de você trazer o quadrado de trás para frente, você pode simplesmente levar a sua, né, o seu círculo aqui para cima dele, ou simplesmente aí também dá, né? Você tira de cima, clica aqui, Ctrl, arrange e trazer para frente. Pode ser assim, tá? Ou pegar o outro aqui e enviar para trás. Tá bom? Acho que esse conceito ficou claro, né? Então, ok. Mas, era o que eu queria dizer para vocês. Você fala, ai Marcelo, mas eu estou super acostumado a trabalhar com layers. Eu não posso trabalhar com layers no Illustrator? Maravilha, gente. É lógico que você pode. Olha só. Pathfinder não, perdão. Cadê os layers aqui? Ó, às vezes eles não aparecem aqui na barrinha, mas ó, é só você vir aqui em janela ou window, layers. Pronto. Ah, não, é que o desenho é diferente mesmo. Mas estão aqui os layers, ó. Olha que beleza.
Então, o que que você faz? Ah, eu fiz aqui a bola em um, legal. Então, crio um novo layer, pronto. Vou fazer o desenho do meu quadrado, ou não, vou criar aqui um polígono. Beleza. Venho aqui em polígono, crio. Ok. Então, ó, meu polígono está numa camada e a minha bola está em outra camada, tá? Então, o que que eu faço? Ah, eu quero levar agora o meu polígono para baixo. Não tem problema, você pega aqui, arrasta para baixo e pronto. Você trabalha como no Photoshop com os layers, tá? E aí, gente, agora eu vou ensinar, e até para o vídeo não ficar muito grande, depois eu vou separando em vários vídeos as aulas de Illustrator. Mas eu vou ensinar agora uma ferramenta incrível, que na verdade como você customiza, você personaliza algumas formas, tá? Então olha só, com a ferramenta retângulo não tem muito o que fazer, tá? Então simplesmente você cria, ela funciona dessa maneira mesmo e tudo bem, tá? Agora para algumas formas eu tenho um, um truque, né, um efeito bem interessante. Tá vendo? Eu tenho a ferramenta aqui, Rounded Rectangle, ou seja, é o retângulo com cantos arredondados, tá? Se eu clico e seguro, tá vendo? Ele, né, se eu soltar, ele vai criar, eu estou pressionando o mouse, tá, gente? Ele vai criar uma forma, né, um retângulo com os cantos arredondados. Agora, antes de soltar meu botão do mouse, olha o que eu vou fazer. Se eu aperto a tecla para cima, setinha para cima, ó, ele deixa o meu os cantos mais arredondados, tá? Se eu aperto a tecla para baixo, ele deixa menos arredondado. Olha que legal. Então você consegue controlar o canto, a borda, né? O grau de arredondamento, né, da borda. Então, olha só, você consegue trabalhar com a setinha para cima e setinha para baixo. Ah, Marcelo, eu acho que assim ficou legal. Legal. Então você solta, pronto, ele cria a tua forma. Bacana, né? Muitas pessoas têm o costume de pegar, vir aqui, clicar duas vezes. Opa. Não. Seleciona a ferramenta, clica uma vez aqui antes de fazer, e aí tá vendo? Corner, né? Ou seja, o canto, né? O arredondar, né? Do meu canto. E aí a pessoa vem aqui e fala, ah, eu vou, sei lá, vou testar com 10. Dá um ok. Não. Ah, não era assim que eu queria. Volta lá, né, deleta a forma, clica aqui, clica na área uma vez, né? Abriu, ah, não, vou testar com 5. E aí você perde muito tempo, tá? E aí então, gente, vale a pena clicar aqui e na hora de fazer, setinha para cima, setinha para baixo, tá? Essa questão de seta para cima e seta para baixo, ela também funciona com outras ferramentas. Por exemplo, ó, polígono. Então eu clico aqui para fazer o polígono. Peraí, deixa eu fazer ele mais aqui no centro. Pronto. E aí, setinha para cima, olha só, ele vai criando mais lados, né? Então, seta para cima, seta para baixo. Tá vendo? Ó, ele vai criando mais lados. Aí você fala, ai Marcelo, mas eu gostaria de uma quantia específica de lados. Beleza, você consegue setar, tá? Então, ó, deleto, aí você pega a ferramenta, clica uma vez na artboard e aí você pode selecionar a quantidade de lados, tá? Por exemplo, ah, eu quero 30. Ok, pronto. Ele cria ali, né, uma forma com 30 lados. E por aí vai, tá bom? Ok, então vamos para a próxima, estrela. Tá? Então, ó, vou pegar aqui a ferramenta estrela e setinha para cima, setinha para baixo. Eu consigo, tá vendo? Eu consigo, gente, ó, determinar quantos pontos eu quero na minha estrela. Ou então personalizar clicando uma vez aqui na área e falando, ah não, eu quero 7 pontas, ok.
Pronto, ele cria uma estrela com 7 pontas. Legal, né? E aí, gente, também você consegue, por exemplo, ó, vou usar aqui ainda o exemplo da estrela. Com a tecla Alt, né, ó, você consegue trabalhar, ó, por exemplo, eu quero que fique, como é que eu posso dizer? Ai, fugiu a palavra. Eu quero que as pontas fiquem do mesmo tamanho, né? Eu quero que elas sejam correspondentes. Então eu aperto a tecla Alt, tá vendo? Ele cria uma estrela ali diferente com o mesmo tamanho de linhas, diferente dessa aqui, tá? E se eu segurar a tecla Ctrl e vou fazendo aqui a minha estrela, eu vou trabalhando o quê? As pontas dela. Eu quero que elas sejam mais esticadas ou menos, né? Então, ó, eu consigo trabalhar aqui a forma, tá vendo? Ó, conforme eu vou abrindo e fechando com o mouse, ele vai me mostrando. E a tecla para um lado, não, é para cima e para baixo mesmo, gente. E aí eu vou criando a estrela do jeito que eu consigo. Então, dica importante, sempre explorem as ferramentas com Alt, né? Clica, segura o Alt e vê o que acontece, com Ctrl, tá? E setinha para cima e setinha para baixo, beleza? Isso é uma dica muito legal. Lens flare é mais, ó, por exemplo, é aquele efeito de, como é que eu posso dizer, aquele efeito de flash, né? Como se fosse quando a lente, né? A lente bate no, quando você vai tirar uma foto e o sol bate diretamente na lente, ela costuma fazer, né? Um efeito de luz, assim, que a gente costuma chamar de flare, tá? E é isso aqui, ó, tá? E eu consigo também editar. Se eu clicar 2 vezes na ferramenta, ele tem várias opções aqui que eu consigo trabalhar, tá? E aí você vê, né, clica 2 vezes, vê a tradução de tudo em português e você consegue também, ó, number, né, o número de raios, por exemplo, vou colocar 10, a distância, eu posso editar, colocar aqui, ó, mais e tal, por aí vai. Então você tem a caixa de configuração e aí quando você faz, ele expande da maneira que você quer. Legal? Então, gente, tem várias ferramentas legais que você consegue trabalhar. Ó, tem a ferramenta também de desenho, Pencil, né, lápis, Smooth Tool. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela é uma ela é uma ferramenta mais para esfumaçar aquilo que você fez. Então, ó, deixa eu pegar a ferramenta de lápis. Opa, ela está sem preenchimento. Vou colocar aqui, sei lá, preenchimento. E aí, deixa eu pegar a ferramenta. Eu consigo, na verdade, tornar ela um pouquinho mais suave, eu consigo trabalhar de uma maneira que ela vai distorcendo, né, de uma forma mais macia e por aí vai. Então, gente, tem muita ferramenta interessante no Illustrator, que elas trabalham de maneira diferente, né? Então, tem ferramenta que a gente não vai conseguir passar tudo de uma vez, mas, por exemplo, aqui, ó, se eu faço uma forma, ele vai apagando os pontos da minha forma com a ferramenta borracha, tá? Então, ó, vou fazer aqui, por exemplo, um retângulo, vou pegar a ferramenta borracha. Ó, tá vendo? Porque tudo é ponto, então ele pega e ele vai apagando. Ó, consigo aumentar e diminuir também meu pincel com conchetes, e ele vai apagando e refazendo os pontos do meu vetor, né, da minha forma, tá? E por aí vai. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido dar
uma visão geral. Eu sei que faltam muitas ferramentas, mas pelo menos as ferramentas de desenho, de seleção, como alterar cor, tal, tudo isso você já aprendeu, né? Então, faça o seguinte, faça um teste, instale o Illustrator e comece, né, a trabalhar, seja curioso, isso é muito importante. Clique nas ferramentas, fala, puxa vida, o que será que faz isso? Principalmente se o seu está em português, vai ficar mais fácil, né? Então, o que é stroke? Poxa, né, gradiente, né, gradiente, isso aqui eu desconfio que seja. Então, vá fazendo testes, que isso é muito importante. Depois, a próxima dica, nossa próxima aula, eu vou mostrar como trabalhar formas, né, e fazer recortes também. Por exemplo, eu fiz uma forma aqui, fiz outra, vou colocar uma, né, amarela, ok? E a outra deixa marrom mesmo. E aí eu quero fazer fusão de formas, ou não, ou eu quero recortar. Por exemplo, eu quero pegar essas duas formas aqui e fazer um recorte para criar um efeito aqui. Então, eu consigo selecionar as duas e trabalhar com a ferramenta Pathfinder, que tem várias opções, dentre elas aqui, Divide, né, ou dividir. E aí eu pego a minha seta branca e olha que legal, ele dividiu as minhas formas. Então, se eu pegar e arrastar para cá, e essa para cá, olha só, eu criei, né, eu fiz uma separação das minhas formas. Ou seja, gente, o Illustrator tem muito a oferecer para vocês. E aí, numa próxima videoaula, eu vou mostrar como trabalhar com formas e fazer união e separação de formas. Tá joia? Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo tutorial.